Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a Fast Recovery Area, que é o que a gente conhece como FRA. Vai ser um aulão realmente sobre Fast Recovery Area. A gente vai falar o que é, como é que faz para utilizar, como é que faz para gerenciar, como é que faz para dimensionar, que é uma dúvida muito comum. Qual o tamanho que eu tenho que colocar na minha Fast Recovery Area? A gente vai falar tudo isso na aula de hoje. Só para vocês terem uma ideia, olha a quantidade de scripts que a gente tem para poder executar na aula de hoje. É realmente muita coisa, vai ser um aulão sobre FRA. Então vamos para o que interessa, para a gente não perder tempo, que tem muita coisa para a gente poder falar. Então, para a gente começar, pessoal, o que é a Fast Recovery Area? De maneira bem simplificada, a FRA ela foi criada para poder você armazenar os seus arquivos de backup e recovery num local centralizado, unificado. Tá? Então, a FRA nada mais é do que um local de armazenamento centralizado e unificado para você poder colocar os seus arquivos de backup e recovery. É basicamente isso. É altamente recomendado que você utilize a Fast Recovery Area. Para você não ficar colocando um backup aqui e outro ali, foi criado para isso. Então é altamente recomendado, inclusive pela Oracle, não é por mim, tá? A Oracle que recomenda, e eu também recomendo que você utilize a FRA para poder armazenar os seus arquivos de backup e recovery. Até para poder, por exemplo, facilitar na hora de você fazer uma recuperação, você não precisa ficar procurando onde está o backup, está tudo centralizado no mesmo lugar. E também é altamente recomendado que você separe a FRA dos arquivos de banco de dados. Então, por exemplo, a FRA, o local de armazenamento, ela pode ser tanto um file system, quanto um ASM Disk Group, se você estiver utilizando o ASM. Então, por exemplo, quando a gente utiliza o ASM, onde que a gente geralmente coloca os dados? Tá? Num Disk Group chamado Mais Data. Então, aqui a gente coloca os dados. O que você vai fazer? Você vai pegar um outro disco separado e vai criar, por exemplo, um mais FRA. E daí, para esse disco aqui, separado dos dados, você vai apontar a sua FRA para poder colocar os seus arquivos de backup e recovery. Quais são alguns benefícios da gente utilizar a FRA? Bom, o primeiro deles a gente já falou, É um local unificado para armazenamento de todos os arquivos necessários para uma recuperação de banco de dados. Então, a gente já tinha falado isso e isso é um dos benefícios. Um outro benefício é o gerenciamento automático do espaço na FRA. O que acontece? A FRA ela consegue fazer o gerenciamento automático da seguinte forma. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você está fazendo um backup da sua base completa. Backup full database através do RMAN. E a sua política de retenção é para armazenar apenas um backup. O que acontece? Você faz um backup, vai ficar armazenado lá. Quando você fizer o segundo backup, de acordo com a sua política, o primeiro backup que foi feito está obsoleto. Então, se a FRA, por exemplo, precisar de espaço para armazenar novos arquivos, ela vai fazer a limpeza desse backup que está obsoleto. Você não precisa ir lá no RMAN, por exemplo, e deletar. A FRA mesmo já faz esse gerenciamento automático para poder liberar espaço para novos arquivos. Um outro benefício que a gente já também já falou, é que você tendo os seus arquivos armazenados na FRA, você consegue, por exemplo, fazer operações de backup e restore de forma mais rápida. Tá? Principalmente, por exemplo, restore. Imagina se você tiver armazenado os seus arquivos em fita, você precisar fazer uma restauração, que é uma coisa crítica. Quando você precisa fazer uma restauração, já é um cenário crítico. Imagina você tem que pegar esse da fita, tirar da fita para poder fazer o restore. Vai ser muito mais demorado do que você utilizar a FRA. Os arquivos já estão lá, já estão naquele local e você consegue fazer, por exemplo, uma recuperação muito mais rápida. Um outro benefício também é o armazenamento de flashback logs. Caso você precise, por exemplo, fazer operações de flashback, voltar para um estado anterior, voltar no tempo, você também consegue armazenar os flashback logs na Fast Recovery Area. E, por último, um outro benefício é que você consegue fazer um backup completo da sua FRA. Então, por exemplo, eu quero armazenar os meus arquivos em disco, por exemplo, em fita, quer dizer. Você quer armazenar em fita? Você consegue pegar todos os arquivos que tem ali dentro da FRA, faz um backup completo da FRA e armazena em fita, por exemplo. Também é possível fazer isso daí. Quais são os tipos de arquivos que a gente pode armazenar na FRA? Tem dois tipos, tá, pessoal? Tem os arquivos permanentes e tem os arquivos temporários. Qual é a diferença? Os permanentes são arquivos que vão ficar lá. Por exemplo, um redo-log online, um control file. Eles são arquivos que ficam lá e não são substituíveis. Então, por exemplo, quando você faz multiplexação, que é também uma boa prática, você multiplexar o seu redo-log, seu control file. Por exemplo, caso você perca um control file
né, você consegue já utilizar o que está multiplexado. Então é mais fácil também na hora de fazer recuperação. Então você fazendo essa multiplexação, você coloca os GDLogs, os control files lá e eles ficam parados lá. São arquivos permanentes, diferente dos temporários, tá? Por exemplo, os temporários são RMAN backups, auto backups, backup piece, copies. Esses são arquivos temporários. Por quê? Você fez um backup, ficou obsoleto, você fez um outro backup, aquele backup obsoleto ele vai ser retirado dali e vai entrar um outro backup, por exemplo. Então são arquivos temporários que ficam ali durante um período de tempo e depois são substituídos por arquivos mais novos. Então, arquivos temporários. RMAN backup, auto backup, backup piece, cópias de data file, por exemplo. Archive logs, foreign archive logs também são arquivos temporários. E arquivos de flashback logs. Quais são os parâmetros de configuração da FRA? A gente tem basicamente dois, tá? O primeiro deles é o DB Recovery File Dest, que nada mais é que você especificar o local da sua flash recoviária. Como eu falei, pode ser tanto file system como um ASM Disk Group. Então, por exemplo, dois exemplos aqui. Se você quiser colocar no seu disco, ó, você coloca aqui o 02, estou colocando separado, num disco separado, o 02 flash recoviária. Se for colocar, por exemplo, num Disk Group, ó, mais FRA, aquilo que eu falei para vocês, separado dos dados, tá? Então, cria um Disk Group mais FRA e aponta a sua flash recoviária para lá. O outro parâmetro é o DB Recovery File Dash Size. É o tamanho da flash recoviária, né? E o que acontece? Esse parâmetro, pessoal, se vocês nunca configuraram a FRA de vocês, o Dash Size ele tem que ser configurado antes do File Dash. Depois que você já tiver configurado, se você desabilitar a sua FRA, por exemplo, esse parâmetro aqui ele começa com 0. E para você desabilitar, depois você tem que colocar 1. Você não consegue colocar mais 0 de novo, tá? E aí depois que você já tiver configurado, aí você pode configurar tanto o Dash quanto o Dash Size na ordem que você quiser. Mas a primeira vez, esse parâmetro aqui, o Dash Size, ele tem que ser configurado primeiro. E o valor dele é em bytes. Então a gente costuma geralmente utilizar dessa forma aqui, ó, Alter System, passa o parâmetro e a gente pode colocar o valor em mega, que não costumo fazer assim, mas dá para fazer, ou em giga, né? A FRA geralmente é muito grande, né? Então a gente geralmente coloca em gigas. Então, por exemplo, aqui, ó, 1 giga, você coloca 1 e coloca o G para indicar que é 1 giga. Fica muito mais fácil de você configurar o tamanho da FRA dessa forma. Bom, e um ponto muito importante que muita gente tem dúvida, inclusive eu peguei alguns cenários recentes em produção de estouro de FRA, tá? Estourou por conta de archive logs, tá? Porque a FRA estava mal dimensionada. Então, assim, é muito importante que a gente aprenda como dimensionar a FRA, tá? Qual o tamanho que você deve colocar na FRA. Então, assim, não existe uma métrica exata. Não tem, qual o valor certo? Não existe, tá? Não existe. A documentação da Oracle diz o seguinte, quanto maior, como regra geral, quanto maior a FRA, mais útil ela é. E a sua FRA, ela tem que ser grande o suficiente para poder armazenar os backups dos seus data files, control files, GDLogs, archive logs e principalmente a política de retenção. Muita gente acaba esquecendo da política de retenção. Então, o que acontece? Se você tem uma política de retenção, por exemplo, que você vai armazenar 2, 3 backups, você tem que lembrar disso na hora de você dimensionar a sua FRA. Se seus data files têm, por exemplo, 10 GB e você vai manter 2 backups, então a sua FRA tem que ter 20 GB para mais, né? Não coloque 10, por exemplo, porque vai dar problema se você tem uma política de retenção de 2 backups. Então é importante a gente levar em consideração todas essas variáveis aqui. E eu deixei alguns cálculos, ó, que a gente pode utilizar para poder dimensionar a nossa FRA. A gente vai falar isso lá na prática, tá? Vou mostrar isso na prática para vocês. Então, foi basicamente isso. A nossa pequena introdução, rápida introdução. Eu gosto de passar sempre essa introdução para vocês. É importante explicar um pouquinho antes da gente colocar a mão na massa. Então, ó, não deixam de conhecer a nossa formação DBA Oracle Pro. Formação completa, mais de 14 módulos, do básico até o avançado, 100% mão na massa, pessoal. Se vocês querem aprender banco de dados, se tornarem DBA Oracle, dominarem realmente o banco de dados mais famoso do mundo, que é o Oracle, não deixe de conhecer a nossa formação DBA Oracle Pro. Entrar no nosso grupo do Telegram, lá a gente passa realmente bastante conteúdo. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Então, sem mais delongas, bora partir para a prática. Bom, então já aqui no nosso MOBA, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é logar no nosso banco de dados, né? Então, SQL Plus /ISysDBA, já tem um banco criado aqui na versão 19. Primeira coisa que a gente vai verificar são os parâmetros da
Fast Recovery. Como é que a gente faz isso? Show Parameter db recovery file dash. Ele já vai mostrar o dash size também, ele mostra tudo que tem depois do def. Então, como a gente pode ver aqui, ó, a gente nunca configurou a FRA. O file dash está sem nada e o file dash size está zerado. Então, esses são os dois parâmetros aqui da nossa FRA. Então, como é que faz para a gente configurar, né, a nossa FRA e habilitar ela? Bom, como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente tem que configurar é o parâmetro db recovery file dash size. Se eu tentar, por exemplo, configurar primeiro o db recovery file dash, ó, eu já criei um caminho aqui. Pessoal, aqui está tudo junto. É uma boa prática a gente separar, mas como é um cenário de teste, eu vou colocar aqui no user o mesmo, no mesmo disco, não tem problema. Mas vocês já sabem qual é a boa prática. Se eu tentar configurar, por exemplo, esse parâmetro antes do file, do dash size, olha o que vai acontecer. Ó. Ele vai reclamar, tá? Ó, você não pode configurar o file dash antes do dash size. Bom, então dito isso, vou configurar aqui o meu dash size. Então, alter system set db recovery file dash size 2 GB. Tá? Vou colocar um tamanho aleatório aqui, só para a gente começar a mostrar aí o nosso passo a passo da FRA. Configurado isso, pessoal, agora eu já consigo rodar esse comando aqui novamente. Então, vou rodar o comando, já funcionou. E para verificar novamente, a gente vai rodar o mesmo comando aqui de cima. Então, já temos aqui, ó, tanto o nosso file dash como o dash size configurado. Então, a nossa FRA já está configurada e habilitada para uso. Segunda coisa que eu vou fazer, pessoal, é configurar os meus archive logs para serem armazenados na minha Fast Recovery. Se eu verificar aqui agora, tá? Eu vou rodar um comando simples aqui na $archive_log, só para a gente verificar, ó, a gente não tem nenhum archive log gerado aqui. Para a gente verificar onde que os archive logs estão sendo armazenados, a gente pode dar um show parameter log archive-1. Esse é o parâmetro principal aqui para a gente saber onde que os archive logs estão sendo armazenados. Nesse caso aqui, como é um banco novo, não está sendo armazenado em lugar nenhum. Quando ele não tá, ele não tem esse parâmetro habilitado, ele armazena, se eu não me engano, no DBS. Tá? Ele armazena por default no DBS. A ideia é a gente colocar para os archives serem armazenados na nossa FRA, que a gente acabou de configurar. Como que a gente faz isso? A gente pode executar esse comando aqui. Alter system set log archive-1 igual a location. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, use db recovery file dash. Eu quero que ele utilize a FRA. Tá? E vou dar um Enter aqui. Feito isso, a gente pode dar um alter system switch log file para fazer um switch e gerar um archive. E se a gente verificar novamente, vamos ver se já tem archive. Olha só, já temos um archive gerado. E está sendo gerado na nossa FRA, ó, Fast Recovery, que foi onde a gente definiu, né, o file dash que a gente definiu a nossa FRA. Já está sendo armazenados os archive logs na FRA. Se você quisesse, por exemplo, desabilitar a FRA, pessoal, deixa eu dar um show parameter db recovery file dash. Se você quisesse desabilitar a FRA, você faria novamente uma alteração no file dash e colocaria ele para 1, porque você não consegue colocar mais 0, e no file dash size, e no file dash você passaria dessa forma aqui, ó, alter system set db recovery file dash, e coloca 2 aspas aqui, para poder zerar, para tirar o valor dele. E aí você desabilitaria a sua FRA, tá bom? Eu não vou desabilitar, porque senão vou ter que habilitar novamente. Mas para desabilitar, coloca aqui o valor 1 e aqui você tira a configuração. Tem os scripts lá, se vocês quiserem utilizar, tá lá na nossa documentação. Bom, maravilha. Como é que eu faço, então, para poder monitorar a minha FRA? Tem algumas formas, tá? A gente, por exemplo, pode dar um select nessa view dinâmica aqui, ó. $fast recovery usage. E olha só, ele já vai mostrar aqui, ó, o espaço utilizado na FRA por tipo de arquivo. Então a gente tem, por exemplo, control file, read log, archive log, backup piece, image copy, flashback logs, foreign archive logs. A gente tem, ó, cada tipo de arquivo e o espaço que está sendo utilizado da nossa FRA. Como vocês podem ver aqui, como a gente já gerou um archive log, ó, ele já ocupou 0,55 de espaço na nossa Fast Recovery. Essa coluna aqui vai mostrar a quantidade de espaço que a FRA consegue recuperar para armazenar novos arquivos. Lembra que eu falei para vocês a questão da política de backup? Eu vou mostrar isso na prática para vocês. Quando o backup ficar obsoleto, vocês vão ver que ele vai marcar aqui, ó, eu consigo recuperar 40% de espaço
por conta do backup obsoleto. Então, ele mostra nessa coluna aqui. Aqui é o número de arquivos. Como vocês podem ver, só tem um arquivo gerado. Se a gente der, por exemplo, um outro switch aqui, ó, alter system switch log file, ele vai gerar um outro arquive. E se a gente executar novamente esse select, ele já vai mostrar aqui, ó, 2 arquivos, ó, e já está ocupando 0.75. E aqui é se a gente estivesse utilizando multi-tenant. Nesse caso aqui, é um banco sem multi-tenant, mas ele só mostraria aqui o com ID. A gente ainda poderia, por exemplo, vou dar um clear aqui, executar um outro script na $v$ recover area usage. E nesse caso aqui, ó, eu já tenho um comando para poder calcular o valor total. Então ele mostra a mesma coisa que a view anterior. A diferença é que eu faço um cálculo aqui no final para poder contabilizar tudo que eu tenho aqui, né, de espaço utilizado por cada arquivo. É a mesma coisa, é a mesma coluna, né, espaço recuperado, file arquivo, só que aqui eu já faço um cálculo, fica mais fácil de eu saber o valor realmente total que está sendo utilizado da FRA. A gente ainda teria uma outra maneira, que seria um select nessa view aqui, ó, $v$ recover file dash. Aí nesse caso aqui, ó, ele vai mostrar onde que está armazenado a nossa FRA, né, qual é o local que está sendo gerado os arquivos, o tamanho total dela, que são 2 GB, e a quantidade em mega que está sendo utilizada. Nesse caso aqui, ó, 16 megas, né, bem pouquinho, e a porcentagem, apenas 1%. Bom, dito tudo isso, vamos então fazer alguns testes, né? Vamos fazer um backup, vamos gerar um pouco de archive com um tamanho maior para a gente ver como que vai se comportar isso dentro da nossa FRA. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, numa outra aba aqui, eu vou fazer um tail no meu alert log, tá? Para a gente poder monitorar o nosso alert. Quando encher a nossa FRA, vamos ver se ele vai dar algum alerta de erro aqui dentro. É sempre bom a gente estar monitorando o nosso alert log. E aqui nessa outra aba, eu vou entrar aqui no meu rman. Então, rman target barra. Para a gente poder fazer um backup, né, e ficar monitorando a nossa FRA para ver a quantidade de espaço tomado, ver quanto que ele vai conseguir recuperar de acordo com a política de backup. Vamos colocar, então, a mão na massa, vamos fazer uns testes. Bom, vou dar um clear aqui e já vou deixar esse comandinho preparado aqui, que já faz o cálculo, eu gosto de utilizar ele, né? Depois é só a gente botar uma barra aqui e a gente já consegue executar de novo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui no meu rman, backup full database. Coisa bem simples, tá, pessoal? Backup full database e vou fazer um backup full da minha base. Beleza, terminou o nosso backup. Vou dar um list backup para poder verificar. E já tenho aqui o meu backup. Ele mostra tamanho, mostra várias informações aqui. Eu não vou entrar em detalhes, a gente fala mais detalhado sobre tudo isso na nossa formação completa, tá? E vamos então verificar como é que ficou aqui o nosso espaço. Vou dar um clear aqui e vou dar um barra para a gente poder verificar. Olha só, de backup piece, a gente já tem 57.93 tomado da nossa flash recoviária. Então, se eu fizer um novo backup, eu não vou conseguir armazenar isso aqui dentro, porque vai estourar o meu espaço, né? E como a minha política de retenção, vamos ver aqui, ó, show all. Ó, show all. A minha política de retenção de backup, ó, de redundância é igual a 1. Ou seja, eu só vou ter um backup obsoleto quando eu fizer um novo backup. Se eu der um comando, por exemplo, aqui, ó, list obsolete, vamos ver, ó. Eu digitei o comando errado, é report, não é list. Report obsolete. A gente vai ver, a gente tem aqui, ó, archives que estão obsoletos. Por quê? Depois que eu fiz o meu backup full, os archives que foram gerados antes do meu backup full já não são mais relevantes. Então, ele gerou, né, ele trouxe alguma coisa, mas vocês podem ver que é só archive. A gente não tem, por exemplo, outro backup full obsoleto. Logo, se eu fizer um outro backup aqui, ó, backup full database, opa, escrevi errado de novo, backup full database, por isso que é bom já copiar direto para não errar esses comandos, né? Mas backup full database, a gente faz um outro backup, obviamente não vai finalizar, tá? Bom, de acordo com a quantidade que está sendo tomada da nossa FRA, o backup tem que falhar. Tem que falhar porque vai estourar a nossa FRA com backup. Então, olha aqui, pessoal, foi realmente o que aconteceu, tá? Falhou o backup porque estourou o tamanho da FRA. Deixa eu ver aqui no nosso alert log, olha só, ele também
mostrou aqui, ó, mais de 90% usado, ele não conseguiu fazer o backup e ele mesmo já dá algumas recomendações, ó, do que você pode fazer. Tá? Deleta os arquivos que não são necessários, verifica a política de retenção. Então ele já dá aqui também algumas sugestões. Ó. Adiciona mais disco, tá vendo? Ó? Na DB Recovery File Dash, ele já dá aqui algumas opções também do que você pode fazer. E ele já deletou. Ó. Deletou o arquivo que estava começando a ser criado. Delete Oracle Manager File, passou aqui o arquivo. Né? Então o backup não foi finalizado. Continuamos aqui com o nosso tamanho de Fast Recovery. Se a gente deletar o arquivo aqui, ó, deixa eu dar um delete backup. Vai perguntar se eu quero deletar. Quero deletar. Deletamos o nosso backup. E se a gente verificar novamente aqui, ó, a gente já não tem mais os 57% tomado aqui da nossa frase. Já tem somente agora 0,75. Vamos ver agora, por exemplo, pessoal, se eu ligasse, deixa eu vir aqui para o meu irmão, vou dar um exit aqui, dar um clear, e vou conectar aqui no SQL Plus também. Então, por exemplo, aqui a gente não tem nada de Flash Backlog ocupando o nosso espaço. Com a nossa FRA configurada, quando eu habilito o meu Flashback, olha só, Alter Database Flashback On, o que vai acontecer? Ele vai gerar os arquivos de Flash Backlog dentro aqui da nossa FRA. Ele deve ocupar mais ou menos quase uns 20% aí de Flash Backlog. Vamos verificar. 19,53. Tá? Então, só para mostrar para vocês que quando a gente habilita também o nosso Flashback, ele já coloca os arquivos de Flashback logs aqui na nossa FRA. Vocês podem ver que ele ocupa um espaço considerável, né, da nossa FRA, quase 20%. Os arquivos não são tão pequenos assim. Então, se você estiver utilizando Flashback, é importante também você levar isso em consideração na hora de fazer o dimensionamento da sua FRA. Se eu desabilitar o meu Flashback, colocar um off aqui, ele já vai automaticamente limpar os arquivos da nossa FRA. Um outro teste também que a gente pode fazer, dar um clear aqui, aqui é o alert, é o seguinte, vou dar um exit aqui e vou conectar novamente no nosso RMAN. Um outro teste que a gente pode fazer é uma cópia do nosso datafile. Então, por exemplo, a gente vai fazer um backup as copy datafile 1. Tá? Vamos fazer esse backup através de cópia e vamos ver como que ele vai se comportar aqui, utilizando o espaço da nossa FRA. Antes a gente tinha backup piece, certo? A gente fez um backup full e ocupou mais de 50% aí da nossa FRA. Agora a gente está fazendo uma cópia. Vamos ver qual que ele vai utilizar aqui para poder ocupar o espaço da cópia. Já finalizou. Se a gente verificar, olha só, ele usou o image copy. Então o image copy, esse datafile, tem 43,95% de tamanho tomado aqui na nossa FRA. Também é possível a gente utilizar a FRA para poder armazenar cópias de datafiles, por exemplo. E da mesma forma que o backup, se a gente fizer o delete dessa cópia de datafile, ele vai automaticamente tirar daqui do tamanho ocupado da nossa FRA. Pessoal, por que ficou, pergunta bacana, por que ficou 0,5% de backup piece aqui quando a gente fez a cópia de datafile? Se você sabe isso, deixa aqui nos comentários. Mas, vou responder, obviamente, foi basicamente porque foi feito o auto backup. Quando a gente fez a cópia, ele também fez um auto backup do nosso control file e SP file, porque aqui, se a gente verificar o show all, o nosso auto backup ele está ligado. A gente consegue ver, por exemplo, que aqui o auto backup do control file ele está como on. Então ele faz esse auto backup também e ele ocupa um pouco de espaço de backup piece. Bom, e por último, né, a gente também pode ter os archives que a gente já viu sendo armazenados na nossa FRA. Então, por exemplo, eu vou fazer um teste aqui, vou dar um clear aqui, e vou criar algumas tabelas, tá? Tabelas de teste, né, fazendo aqui um select string from na DBA objects. Então, só para a gente gerar um pouco mais de transação no nosso banco, para a gente poder ter um archive maior. Feito isso, eu vou dar um alter system switch log file para poder fazer
um switch aqui e gerar um archive log. Agora, ó, a gente tem aqui de archive só 0.75. Se eu verificar novamente, eu já tenho 2.46, ou seja, já gerou um archive um pouquinho maior e está tomando aí 2.46 de espaço na nossa FRA. Se eu fizer o delete desses backups, se eu fizer o delete desses archives, né, vou entrar aqui no rman, ó, rman target barra, e vou rodar o comando delete archive log all. Eu escrevi o comando errado, eu coloquei detele, nossa, é delete, pronto, agora sim, archive log all. Agora sim a gente vai deletar, vou dar um yes aqui. E se a gente verificar novamente, já temos então o espaço da nossa frase zerado para archive log. Só ficou realmente aqui o 0.5 do backup piece. A gente pode deletar isso também, ó, delete backup, para ficar zeradinho, ó, delete backup yes. Agora não vai ter mais nada. Pronto, já está totalmente zerada a nossa flash recoviária. Vamos agora, pessoal, mostrar o gerenciamento automático da nossa FRA, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da FRA para a gente conseguir armazenar 2 backups, que a gente sabe se ficar 2 GB e eu fizer 2 backups full, não conseguimos porque estoura o espaço, então eu vou aumentar um pouquinho o espaço dela, colocar 3 GB, vou vir aqui no nosso RMAN e vou fazer um backup full database. A gente sabe que a nossa política de retenção é um backup. Então depois que eu fizer um outro backup, esse primeiro backup ele vai ficar obsoleto. Vamos ver como que a FRA vai gerenciar isso. Eu já vou deixar o comando pronto aqui para a gente poder verificar. Vou dar um clear aqui e um barra para poder já deixar o comando pronto aqui para a gente poder ver quanto que vai ocupar de espaço. Finalizou o backup. Se eu verificar, agora ele está ocupando quase 40% de espaço. Vou realizar um novo backup, backup full database. Finalizou o nosso segundo backup. E se a gente verificar novamente aqui, vamos ver, pessoal. Olha só, olha que interessante agora. A gente tem aqui no nosso backup piece 79,46% de espaço ocupado na nossa FRA. Só que olhem essa segunda coluna aqui, ó. A gente tem 39,73% de espaço que pode ser recuperado para a gente colocar, então, novos arquivos. Se eu fizer um outro backup full, tem que funcionar. Por quê? Porque como o primeiro backup está obsoleto, ele vai liberar 39,73% de espaço, vai colocar o novo backup e vai ter mais 39,73% para poder liberar, porque a gente tem sempre a política de redundância de backup igual a 1. Vamos ver isso então. Vou realizar um novo backup aqui, backup full database, e vamos ver se o backup vai ser concluído com sucesso. Então conseguimos fazer o nosso backup sem problemas, porque ó, ele já limpou o espaço e já colocou um novo backup e ele vai ficar nesse ciclo por conta da nossa política de retenção. Se a gente, por exemplo, alterar a nossa política, ó, show all, vou pegar aqui o comando, ó, configure, e vou colocar uma política de redundância para 2 backups. Beleza, olha o que vai acontecer aqui. Ele não vai mais recuperar, não vai mais conseguir recuperar esse espaço, porque agora ele tem que armazenar 2 backups na FRA. Então vocês podem ver que a FRA tem essa inteligência de fazer a limpeza, né, quando, por exemplo, tem arquivos obsoletos. Ela mesma já faz esse gerenciamento. Você não precisa ir no RMAN e limpar esse backup. Ela consegue fazer isso de forma automática. Bom, agora vamos ver o seguinte, pessoal. Vamos ver estouro de archive na nossa flash recoviária, que é o que geralmente acontece aí no dia a dia, né? A gente sempre tem estouro de archive aí para banco de dados por conta disso. Vamos fazer uma simulação de estouro de archive, então. Vou logar aqui no meu SQL Plus, numa outra seção, e vou rodar alguns comandos aqui. Basicamente, eu vou criar uma tabela, vou criar uma procedure para poder fazer um insert nessa tabela, tá? Para a gente poder gerar bastante transação e ter um archive grande para estourar o nosso banco de dados. Vou dar um clear aqui e eu vou executar primeiramente, então, 1 milhão de inserts na tabela que eu acabei de criar. Provavelmente não vai estourar a nossa FRA agora, mas vai ocupar bastante espaço e depois a gente coloca uma quantidade maior de insert para fazer o estouro dela. A gente consegue até monitorar aqui pelo alert para ver se vai dar o erro ou não de estouro de archive, né? Aparentemente parece que vai funcionar, a gente ainda tem... Ó, já está colocando aqui, mas a gente ainda tem um espacinho aqui na nossa FRA. Ó, já funcionou, já deu o switch e ocupou
basicamente 9%, quase 10% de espaço aqui na nossa FRA. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer um outro insert aqui agora, inserindo agora 4 milhões. 4 vezes mais. Não vai conseguir. Não tem que conseguir, pelo menos, né? Ele vai estourar o espaço da FRA e a gente não vai conseguir fazer esses inserts. Vamos ver o que vai acontecer. Então, olha só, pessoal. Se a gente verificar aqui o nosso alert log, a gente consegue ver que já deu problema, tá? Você pode ver que ele não conseguiu fazer, ó, ele já está reclamando aqui, dizendo que a FRA já está a mais de 99% de tamanho tomado. Então, ele já fala, ó, deu problema. Ele mostra aqui que não está conseguindo armazenar os archives, tá vendo? Ó, limite de área de recuperação excedida. E ele fica dando erro. Deixa eu ver se ele fez alguma coisa. Não. Ele vai ficar dando erro aqui no alert log por conta de espaço. Deixa eu ver como é que está aqui a nossa FRA. Ó, já ocupou 15% aqui e ele realmente não está conseguindo. Já deve ter feito algum switch, porque o nosso redo log é pequeno, mas como é uma quantidade muito grande de registro, ele precisaria fazer vários switches. E ele não está conseguindo, porque já ocupou praticamente 99,9% da nossa FRA. O que acontece nesse caso? Vamos abrir aqui uma outra seção e vamos logar aqui no nosso banco de dados. Deixa eu verificar se eu consigo rodar algum comando, por exemplo. Dar um count aqui nessa tabela, que é a tabela que a gente fez os registros. Tem hora, pessoal, que a gente nem consegue logar no banco, por conta de estouro de archive. Então, isso acontece até com mais frequência do que deveria. Eu pego bastante ambiente produtivo assim. Né? Alguém reclama, estou com erro, não estou conseguindo logar na base. Aí você vai olhar, archive e erro. Não está conseguindo mais armazenar os archives. Então, como vocês podem ver, pessoal, nem o select eu consigo mais fazer. Ó. Praticamente travou aqui o meu banco de dados. Tá? E quando acontece isso, a gente precisa tomar uma ação para poder resolver esse problema. A gente já sabe que a gente tem um problema de estouro de archive aqui. A gente conseguiu verificar isso pelo alert log. O insert não vai ser realizado. Eu não estou conseguindo mais fazer nem select na minha base, o que é muito ruim. O banco de dados praticamente parou. Como que a gente faz, então, para poder resolver esse problema? A gente tem algumas opções, tá, pessoal? Eu vou falar as 3 aqui, mas só vou mostrar uma para a aula também não ficar muito grande, tá? Senão eu teria que ficar toda hora fazendo esse processo para mostrar cada um dessas soluções para vocês. Mas eu vou deixar os scripts disponíveis e aí vocês podem utilizar, né, qualquer uma das soluções. A primeira é você fazer um backup. Deixa eu cancelar isso aqui, que não vai funcionar. É você fazer um backup dos seus archives. Obviamente que você vai ter que apontar para um outro local, porque a FRA já está estourada. Se você tentar fazer um backup na FRA, não vai funcionar. Então, você faz um backup dos archives jogando isso para um outro lugar. E manda deletar os archives. Ele vai deletar os que já estão lá, vai fazer esse ciclo e provavelmente vai liberar espaço na sua FRA. Tá? Uma outra solução seria você alterar o local que os archives estão sendo armazenados. Em vez dele continuar tentando fazer o armazenamento desses archives na FRA, você coloca ele para armazenar os archives em outro lugar para poder tirar esse gargalo. Né? Obviamente que depois você vai fazer a limpeza, vai tratar tudo bonitinho, vai voltar para a FRA. Né? Mas para a solução imediata, você pode apontar também os archives para um outro local. E aí ele vai armazenar esses archives e vai soltar, vai conseguir, por exemplo, finalizar essa transação. E você também pode, a terceira solução, é você aumentar o tamanho da sua FRA. Que é o que eu vou fazer nesse caso, porque é mais simples, né? Para a gente também não perder muito tempo. Aumentar o tamanho da nossa FRA. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 10 GB, automaticamente ele já vai verificar que eu tenho mais espaço na minha FRA, como vocês podem ver por aqui. Só está agora 30% sendo tomado, e ele vai conseguir, então, finalizar a transação. Ó, ele pode ver, ó, ele está falando aqui que agora só está sendo usado 30%, vai, então, continuar gerando as transações, vai fazer os switches, e a gente vai conseguir resolver esse problema de archive. Então, vamos ver se eu já consigo executar aqui o meu select. Ainda não, ele ainda está finalizando, vamos ver. Ele provavelmente vai executar agora. Vamos esperar acabar esse insert de 4.000 linhas, ele está trabalhando ainda para poder fazer, para armazenar os archives que vão ser gerados. Ó, já finalizou aqui o insert na tabela. Se a gente tentar gerar novamente aqui o nosso count, agora eu já consigo executar o meu select sem problema. Se a gente verificar aqui o tamanho da nossa FRA, ó, ele está ocupando 13,77% de archive. E só temos, então,
tomado da nossa FRA 37.71, tá? É assim que a gente resolve, então, um problema de estouro de archive na FRA. Tem essas 3 soluções, tem os scripts lá detalhando cada uma delas. Nesse caso aqui, eu simplesmente aumentei a FRA, porque ela estava com um tamanho não muito legal, não estava bem dimensionada. E é o que a gente vai falar agora. Qual é o tamanho que eu devo colocar na minha FRA? Bom, vamos lá, pessoal. Eu vim aqui para o Notepad++ para poder explicar para vocês uma forma da gente poder ter mais ou menos ideia do tamanho que a gente vai colocar na nossa FRA. Eu deixei 2 cenários hipotéticos aqui para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho e saber mais ou menos o tamanho que a gente vai colocar então. Olha só. Cenário hipotético 1. Você faz um backup full todo dia tem um backup full da base, tá? E você gera, entre um backup full e outro, 10 GB de archive, ou seja, 24 horas, tá? Entre um backup full e o outro, você está gerando 10 GB de archive. A sua política de redundância de backup é igual a 2, tá? E você tem uma estimativa de crescimento da sua base nesse período de mais ou menos 10%. Eu coloquei uma estimativa muito alta para um dia de trabalho, mas só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Vamos supor que a tua base cresça 10%. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? É basicamente o seguinte, pessoal, ó. Tamanho dos nossos data files, que vão ser backupados, mais o tamanho de archive, vezes política de retenção. Então, se você tem um backup full e tem os archives, se a sua política de redundância de backup é igual a 2, você precisa manter tudo isso 2 vezes. Então, é vezes a política de redundância de backup, vezes a estimativa de crescimento, tá? Aqui você pode deixar alguns scripts para vocês buscarem, por exemplo, tamanho total dos data files, quantidade, né, tamanho dos archives que foram gerados. Vamos mostrar isso aqui rapidinho, só para a gente dar uma olhada. Por exemplo, qual o tamanho total de data file que eu tenho aqui nessa minha base? É uma base de teste muito pequena, mas olha só, eu tenho 2 GB aqui, então, contando todos os meus data files. Agora, para os archives, qual é a quantidade de archives que eu gerei nesse período? Aí, nesse caso aqui, pessoal, eu coloquei um período hipotético, tá? Por exemplo, hoje é dia 4, né? Então, 4/2, de meia-noite, e 1 até o final do dia, né? Então, eu gerei, ó, 1.61 GB de archive. Então, com esses scripts, você consegue saber tamanho dos data files, tamanho em GB dos archives gerados, para você aplicar naquele cálculo que a gente está falando agora. Então, beleza. Voltando para cá, só rapidinho mostrando esse select aqui para vocês entenderem. Política de retenção, a gente já viu. Show all no RMAN. A gente vai ver aqui, ó, que a minha política é de redundância igual a 2. Poderia ser, né, de janela, enfim. A sua política você vai ter que verificar aí, tá? Como é que seria o cálculo? Aí eu coloquei o seguinte aqui só para ficar mais claro da gente entender. Os meus data files têm 50 GB todos eles. De archive eu gero 10 GB. Então, 50 mais 10, 60. Vezes 2, né? Vezes 1.1, que no caso é os 10% de retenção. Então, esse cálculo aqui, pessoal, vai dar 132 GB. Então, seria o tamanho da minha FRA, seria 132 GB, tá? Esse é um cenário hipotético, mas a gente já consegue ter ideia de mais ou menos qual é o tamanho que a gente vai ter que colocar na nossa FRA, tá? Esse tamanho aqui vai ser um bom tamanho para poder comportar os backups dos data files, os archives que vão ser gerados, a nossa política de redundância e ainda uma estimativa de crescimento da base. Garanto para você que é um cálculo muito mais certeiro do que você colocar um valor aleatório, né, e acabar estourando a FRA toda hora aí no seu ambiente de produção. Aí você me pergunta, mas backup full todo dia? Quem é que faz isso? Né? Vamos fazer um backup incremental. Tudo bem, a gente tem um cenário então hipotético 2 aqui, que é o seguinte. Você faz um backup full de level 0 todo domingo. De segunda a sexta, você faz um backup incremental diferencial, level 1, ou seja, vai backupear só o que foi inserido novo, né? Não é diferente do cumulativo, que ele vai acumulando, né, as alterações. Você gera 1 GB de archive em 24 horas, tem uma política de retenção de 1 backup, ou seja, só vai armazenar 1, e uma estimativa de crescimento de 10%. Tá? Deixei aqui alguns scripts para a gente poder fazer os backups, né, de level 0 e level 1. Deixa eu só colocar isso aqui para cima para não confundir, porque esse é o exemplo aqui de cima, pessoal. Aqui é o exemplo de cima para ficar mais claro. Bom, vamos lá. Então aqui, ó,
usando essa estratégia nossa de backup incremental, eu fiz aqui o seguinte, ó. De backup full, eu tenho 50 GB. Os meus backups diferenciais, incrementais diferenciais, cada um deles por dia tem 2 GB, gera 2 GB, tá? Mais 1 GB de archive. Como é que vai ser o nosso cálculo? Size DBF mais backup incremental e archive vezes 6. Por quê? A gente não vai ter backup incremental e archive de segunda a sábado, então a gente tem que multiplicar isso por 6. Tá? Os backups, aí é a estratégia de backup, tá, pessoal? A gente tem que entender um pouquinho de RMAN, tá? Mas os backups diferenciais são atrelados ao full, tá? Então, você precisa armazenar os 6 backups. Então, é o backup incremental mais os archives vezes 6, mais o tamanho da base, vezes a política de retenção, vezes a política de crescimento de base, que é 10%. Então, o cálculo vai ser mais ou menos assim, ó. 2 GB mais 1, que vai dar 3, vezes 6, mais 50 GB, vezes 1, vezes 1.1. Então, a nossa FRA vai ter de tamanho mais ou menos 74,8 GB. Tá? Vou botar 75 GB. Tá? Esse é um cálculo, pessoal, que dá para a gente utilizar para a gente ter mais ou menos uma noção do tamanho que a gente vai colocar na nossa FRA. Aqui eu deixei um script para você poder verificar o tamanho dos seus backups de level 0, né, de level 1. Deixei um script aqui para você saber como é que eu vou saber quanto que eu gero, qual o tamanho do meu backup diferencial. Deixei um scriptzinho aqui legal para vocês verificarem isso, para vocês aplicarem aqui nessa nossa estratégia para poder definir o tamanho da nossa FRA. Tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu tento explicar de uma maneira melhor para você. Eu sei que é um pouquinho complicado aqui esse cálculo, mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde para você. E por último, pessoal, e não menos importante, o backup da nossa FRA. Né? Se você quiser fazer um backup da FRA, deixa eu criar esse caminho aqui. Como é que a gente faz para poder fazer um backup da nossa FRA? Né? A gente dá esse comando aqui, ó, backup db recovery file dash to destination e passa o local, no caso esse local aqui que eu acabei de criar. Você ainda pode deletar os arquivos da FRA. Tá? E se você tiver arquivos em outros lugares além da FRA, você ainda consegue fazer dessa forma aqui. Backup recovery files to destination e passa o caminho. Ele vai copiar todos os arquivos de configuração que estão em outros lugares. Isso aqui cai na prova de certificação, tá? Isso aqui cai na prova de certificação. Quem quer fazer o CP tem que saber direitinho para que serve esse comando aqui, tá? Então vamos lá, vou fazer só um teste aqui para a gente poder fazer um backup rápido da nossa FRA, para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje, que já deve estar com mais de 40 minutos aí. Vou sair daqui e vou entrar aqui no nosso RMAN Target e vou rodar o comando então, backup db recovery file dash to destination, e vou colocar nesse local aqui que a gente acabou de criar. Deixa eu só verificar, ó, a gente pode dar um CD aqui para dentro e vai verificar que não tem nada aqui. Agora eu vou fazer um backup da minha FRA e vou jogar tudo lá para dentro. Ó, como vocês podem ver aqui, pessoal, ele está fazendo backup de tudo, ó, tanto dos archives, ó, quanto dos backup sets. Ele está pegando tudo que tem na FRA e jogando para esse diretório aqui que a gente apontou, que é o U01 RMAN Backup. Poderia jogar para fita, por exemplo. Né? Você poderia copiar todos os arquivos da sua FRA e jogar isso para fita, né? Para você ter um segundo backup num outro local. Caso você tenha algum problema, você pode restaurar a sua fita, por exemplo, que todos os backups que estavam na FRA vão estar lá. Bom, finalizou aqui então o backup da nossa FRA. Vamos dar uma olhada aqui para verificar se os arquivos estão aqui dentro. Então, ls-l, já criou uma pasta aqui. Temos uma outra pasta. Agora sim, todos os backups então estão aqui da nossa FRA. É assim que a gente faz o backup da nossa flash recoviária. Beleza, pessoal? Então, foi isso para a aula de hoje. Aulão realmente da FRA. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? Teve muita coisa realmente que a gente falou. Foi realmente uma aula bem completa. Então, é isso para a aula de hoje. Não deixem de conferir a nossa formação do IB Oracle Pro, entrar no nosso grupo do Telegram, seguir a gente nas redes sociais. E eu vejo você, então, na próxima aula.